Amém, irmão? Jesus é o nosso Senhor. Estamos aqui em Foz do Iguaçu, no Grand Cayman Resort. Nós estamos aqui no evento da vida da igreja com Pedro Dong. E eu vou estar mostrando para você um pouco aqui dos bastidores, né? Dessa conferência aqui do Cone Sul em Foz do Iguaçu. Mostrando um pouco aqui do estacionamento lotado, muita gente aqui. Nós estamos bem próximo à entrada para a Argentina. E mostrando aqui para os irmãos, daqui a pouco, um pouco da mensagem com o Pedro. Ok? Se inscreve no canal, deixa teu like e vamos curtir um pouquinho das imagens aqui. Daqui a pouco estou mostrando lá dentro para vocês, ok? Acesso às coisas de Deus, o seu acesso às coisas espirituais e celestiais que você não tinha acesso. Graças a Deus, irmãos, hoje nós temos acesso por meio de Jesus Cristo. Por isso de João capítulo 1, versículo 14, como diz. Eu não preciso abrir a Bíblia, mas vou abrir a minha Bíblia, eu falei isso. Meu verbo, eu vou ler como palavra. E a palavra se fez carne. Irmão, tudo vem pela palavra. A palavra é um veículo. A palavra é um veículo que traz a graça. A palavra se fez carne. Finalmente, o Filho de Deus, que é a palavra, ele se fez carne e trouxe uma comunicação com nós homens. A palavra se fez carne e escolhe o seu apóstolo. Pode haver muitos apóstolos, pode haver muitos profetas, mas tem um especialmente escolhido para que ele seja o canal para dispensar a graça de Deus na sua época. Não é? Nosso Senhor Jesus, ele era o canal, mas ele morreu. E Jesus, depois que ressuscitou, ele passou a treinar os seus discípulos com a sua presença invisível. Aparecia de vez em quando e desaparecia. E os seus discípulos tinham que entender que daqui para frente, como eles comprovavam que estavam seguindo a presença de Deus, a presença invisível do Senhor, era pela sua palavra. Quando Jesus falava, ali estava a presença invisível do Senhor Jesus. Isso era um treinamento. Só que a partir do dia do Pentecostes, Jesus não apareceu mais. E agora? Cadê o canal? Quando, a partir daquele dia, Pedro levantou-se juntamente com os 11 e Pedro se tornou o canal. E para nós podermos ser enchidos até toda a plenitude de Deus com a graça, né, de Deus, nós precisamos perceber que nós somos um corpo, nós precisamos lutar pela nossa unidade. Sem a unidade, irmãos, a glória não pode nos encher. Nós precisamos da unidade. Mas essa unidade não é uma unidade fabricada, não é uma unidade ensinada. Nós temos que ser um, não podemos brigar entre nós, não podemos nos dividir. Irmão, não adianta essa doutrina toda de ensinar que nós temos que ser um. Irmão, a unidade está onde? A unidade está em próprio Deus triuno. O Espírito é um, o Senhor é um, e Deus é um só. Não tem como nos dividir se nós Cristo como cabeça, e está em todos que o Espírito flui entre nós como corrente sanguínea. Não é maravilhoso? Aí, irmão, chega no versículo 7, falando da graça de novo. E a graça é concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo, né? Irmãos, quanto mais nós estamos funcionando, mais dom é exercitado, mais precisamos da graça, do suprimento da graça. Quanto mais um músculo seu você desenvolve exercitando, mais esse músculo precisa de suprimento do sangue, é ou não é? Então, quanto mais
dom, mais a graça suprida. Aí versículo 8, 9 e 10, então são 3 versículos principais aqui. Quando ele subia às alturas, quando Cristo morreu, ele desceu às partes inferiores da terra. E depois o Hades não conseguiu segurá-lo. Ele subiu às alturas. Ele venceu a morte. Você sabia que isso descreve, essa descida e subida, descreve uma procissão triunfante de Cristo? Cristo foi humilhado aqui na terra. Ele foi injuriado. Ele foi castigado cruelmente, açoitado e foi colocado numa cruz com a morte mais cruel. Mas quando ele morreu, a sua morte, irmãos, fez essa passagem pela morte, fez com que mostrasse ele é o grande general vitorioso. Ele foi até o Hades. Sabe o que ele fez no Hades? Todo ser humano caído depois da queda do homem, porque pela queda de um só homem, irmãos, o pecado entrou no mundo. E pelo pecado, a morte entrou no mundo. E a morte passou para todos os homens. Irmão, todos morreram. Todos nós permanecemos na morte. Em outras palavras, na verdade, todos nós fomos retidos no Hades. Embora você ainda não tivesse visitado ele, né? Mas você já foi retido lá. E Cristo, quando ele morreu, ele foi para o Hades. Ele tirou você de lá. Ele tirou, levou o cativo e o cativeiro. Tirou você de lá. Ele levou todos, como um grande general, todos os cativos com ele. Ele levou às alturas. Quando ele levou às alturas, ele apresentou esses cativos para Deus o Pai. Deus o Pai, irmãos, devolveu esses para Cristo. Porque entre esses cativos, há uns que são cativos de morte para morte. Esses nunca vão se render ao general. Mas há uns que são de vida para vida. São uns que se renderam para o general, crendo nele. Irmãos, a fé faz uma grande diferença. A fé passa um cativo que está destinado para a morte, para a vida.